Você está trabalhando todo mês e ainda assim o dinheiro nunca chega ao fim do mês? O cartão de crédito virou uma armadilha. As dívidas se acumulam e por mais que você ore, por mais que você se esforce, parece que existe uma força invisível te puxando de volta para o mesmo buraco. E se eu te dissesse que a Bíblia, escrita há mais de 2000 anos, já descreveu esse ciclo exato e, mais do que isso, deixou registrado o caminho de saída? Hoje eu vou te mostrar 10 estratégias bíblicas comprovadas que, quando aplicadas, estruturam uma vida financeiramente saudável e te alinham com os princípios que preparam qualquer pessoa para prosperar com responsabilidade. Mas presta atenção, o princípio número 7 é o que mais destrói vidas financeiras hoje, inclusive de pessoas que se consideram espiritualmente maduras. E o princípio número 3 vai revelar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua relação com o dinheiro. Fica até o final, porque o que está por vir pode ser o divisor de águas que você precisava. Imagina a cena. É por volta do século IX a.C. Israel enfrenta uma crise econômica severa. Uma viúva bate à porta do profeta Eliseu completamente desesperada. O marido morreu, deixou dívidas e o credor está chegando para levar seus 2 filhos como escravos, a forma mais brutal de cobrar dívida naquela época. Sem renda, sem marido, sem esperança. Ela tinha apenas um pequeno frasco de azeite, e foi justamente aí, no ponto mais baixo, que Eliseu deu a ela não um milagre instantâneo, mas uma série de instruções práticas e espirituais que mudaram completamente sua situação. Essa história, registrada em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, é um dos mapas financeiros mais poderosos da Bíblia. E cada instrução que Eliseu deu carrega um princípio que funciona até hoje, no mundo das dívidas modernas, do cartão de crédito, do cheque especial e da desorganização financeira. Vamos destrinchar cada um deles agora. Estratégia 1. Enfrente a realidade da sua dívida. 2 Reis 4, 2. Dize-me, que tens em casa? A primeira coisa que Eliseu fez foi perguntar o que ela tinha. Não o que ela devia, não o que ela queria, o que ela tinha. Essa é a pergunta mais difícil e mais libertadora que você pode se fazer hoje. Qual é a real situação financeira da minha casa? A maioria das pessoas vive em negação financeira. Evita abrir o extrato, ignora o saldo devedor, e essa negação é o primeiro tijolo que mantém o ciclo da dívida de pé. Aplicação prática. Escreva agora mesmo em um papel tudo o que você deve. Nome do credor, valor total, juros mensais. Sem julgamento, só a realidade. Você não pode sair de um labirinto sem saber onde está. Estratégia 2. Valorize o que você já tem. 2 Reis 4, 2. Tua serva não tem nada em casa, senão um vaso de azeite. Ela tinha algo. Parecia pequeno, parecia insuficiente, mas foi exatamente esse pouco que Deus multiplicou. A mentalidade de escassez diz, não tenho nada. A mentalidade bíblica diz, o que tenho nas mãos? Pessoas endividadas frequentemente subestimam habilidades, talentos e recursos que já possuem. Uma habilidade que você tem pode gerar renda extra. Um bem parado pode ser vendido. Um tempo ocioso pode ser monetizado. Aplicação prática. Liste hoje 3 habilidades ou recursos que você tem e ainda não monetizou. Não espere a situação perfeita. Comece com o que está na sua mão. Estratégia 3. Feche a porta para novas dívidas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Entra, fecha a porta. Aqui está uma das instruções mais estratégicas da história. Antes de qualquer multiplicação, Eliseu disse, fecha a porta. Isso não é apenas poético, é financeiramente cirúrgico.
Você nunca sairá de uma dívida se continuar abrindo novas. O cartão de crédito rotativo é a porta aberta mais perigosa da vida financeira moderna. Os juros chegam a 400% ao ano no Brasil. Você paga a parcela mínima achando que está controlando e, na verdade, está afundando mais a cada mês. Aplicação prática. Bloqueie o cartão de crédito, literalmente. Use-o apenas se puder pagar a fatura total. Corte os gastos supérfluos que estão sendo financiados por dívida. Feche a torneira antes de esvaziar o balde. Estratégia 4. Envolva sua família no processo. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 5. Ela e seus filhos. A viúva não foi sozinha. Ela chamou os filhos para participar. Cada um foi buscar vasilhas. Todos tinham um papel. Dívida familiar que é escondida é dívida que cresce sozinha no escuro. Quando toda a família entende a situação e abraça o processo, os resultados são exponencialmente maiores. Aplicação prática. Convoque uma reunião familiar esta semana. Apresente a situação financeira com clareza e sem culpa. Envolva todos, inclusive as crianças, no nível delas. Crie um plano compartilhado. Dívida familiar se paga em família. Estratégia 5. Prepare espaço para a abundância. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 3. Pede para ti vasilhas emprestadas, vasilhas vazias e não poucas. Antes do azeite fluir, ela precisava ter vasilhas suficientes. Quanto mais vasilhas, mais azeite. A multiplicação foi limitada pelas vasilhas disponíveis. Isso é um princípio espiritual e prático ao mesmo tempo. Você precisa criar estrutura para receber o que está pedindo a Deus. Pedir prosperidade sem organização financeira é como pedir chuva com o balde furado. O dinheiro entra e escoa pelo furo da desorganização. Aplicação prática. Monte um orçamento mensal. Abra contas separadas para categorias diferentes. Organize suas finanças com planilha ou aplicativo. Prepare a estrutura que receberá o que você está acreditando em fé. Estratégia 6. Haja com fé antes de ver o resultado. Segundo Reis 4, 5. Ela foi, fechou a porta e começou a encher as vasilhas. Ela não esperou o milagre acontecer para se organizar. Ela se organizou antes. Ela agiu pela fé. E o azeite começou a fluir enquanto ela trabalhava. Muitas pessoas esperam uma virada financeira para começar a se organizar. Mas a ordem bíblica é inversa. Organize-se primeiro e a multiplicação vem no processo da obediência. Aplicação prática. Não espere o salário aumentar para guardar dinheiro. Não espere quitar as dívidas para começar a investir o mínimo. Comece agora, com o que tem. A fé sem obras é morta, inclusive nas finanças. Estratégia 7. Cuidado com a vasilha errada. Segundo Reis 4, 6. E o azeite parou. O azeite parou no momento exato em que as vasilhas acabaram. Agora presta atenção, porque esse é o princípio que mais destrói financeiramente até pessoas que oram, dizimam e buscam a Deus. O problema não foi falta de milagre. O problema foi falta de vasilhas, ou seja, falta de preparo, falta de gestão, falta de capacidade para receber. Muitas pessoas recebem aumento de salário, herança ou até bênção financeira e em poucos meses estão no mesmo lugar. Por quê? Porque a mentalidade financeira estava errada. Gastavam mais do que ganhavam, não sabiam guardar, não sabiam investir, não sabiam dizer não. A prosperidade que você não está preparado para administrar vai embora pela mesma porta que entrou. Aplicação prática. Invista em educação financeira. Leia, estude, aprenda. Desenvolva a mentalidade de mordomo fiel, porque quem é fiel no pouco será constituído sobre o muito.
Lucas capítulo 16, versículo 10. Estratégia 8. Pague suas dívidas primeiro. 2 Reis 4, 7. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. A primeira instrução após a multiplicação foi direta. Pague a dívida. Não invista, não compre, não celebre. Pague a dívida. Isso contraria a cultura do consumo. Nossa tendência é, quando entra dinheiro extra, comemoramos, compramos algo que queríamos e a dívida fica para depois. A ordem bíblica é clara. Livre-se primeiro do que te aprisiona. Aplicação prática: use qualquer renda extra, 13º, bônus, venda de bem parado, prioritariamente para quitar dívidas com os maiores juros. Use a estratégia da bola de neve. Quite as menores primeiro para ganhar momentum. Cada dívida quitada é uma corrente quebrada. Estratégia 9. Dízimo e generosidade, como ato de fé. Malaquias 3:10 e Provérbios 3:9. Esse princípio gera debate, mas biblicamente a ordem é honrar a Deus com as primícias, não com o que sobra. Não estamos falando de prosperidade automática, estamos falando de um ato de fé que reposiciona o coração. Quem coloca Deus em primeiro lugar nas finanças rompe com a mentalidade de escassez e desenvolve uma relação de confiança com o provedor, não com o provimento. Aplicação prática. Se você não dízima por incapacidade financeira, comece com o que puder, mesmo que seja 2% ou 5%, e aumente progressivamente. Não é sobre valor, é sobre postura do coração. Estratégia 10. Viva do restante com contentamento. 2 Reis 4, 7. Tu e teus filhos vivereis do restante. Depois de pagar a dívida, ela e os filhos viveriam do que restou, não do que desejavam, não do que os vizinhos tinham, do restante. Contentamento não é conformismo, é sabedoria. É viver dentro dos limites do que você tem, enquanto trabalha para ampliar esses limites com integridade. Filipenses 4:11 diz: aprendi a contentar-me com o estado em que me encontro. Paulo aprendeu, não nasceu sabendo, e você também pode aprender. Aplicação prática. Revise seu padrão de vida. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com minha renda real ou com a renda que gostaria de ter? Ajuste o estilo de vida antes de ajustar a renda. Contentamento é o solo fértil onde a prosperidade sustentável cresce. Você percebeu algo ao longo dessas 10 estratégias? Em nenhum momento Deus fez tudo por ela enquanto ela ficava parada esperando. Ele esperou ela se mover. A viúva teve que enfrentar a realidade, teve que pedir vasilhas, teve que fechar a porta, teve que encher as vasilhas ela mesma, e só então o milagre veio. Prosperidade bíblica não é passiva, ela é fruto de fé ativa, disciplina consciente e coração transformado. O ciclo da dívida não quebra só com oração e não quebra só com planilha. Ele quebra quando o interior muda e o exterior segue. Como disse Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, transforma a mentalidade e as finanças seguem. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero sua resposta nos comentários. Qual dessas 10 estratégias você vai aplicar esta semana? Escreve um número nos comentários. Esse compromisso público pode ser o primeiro passo real da sua virada financeira. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe agora com alguém que está preso no ciclo da dívida. Pode ser um amigo, um familiar, alguém do grupo da igreja. Às vezes a pessoa precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar aprendendo sobre finanças com base bíblica, se inscreve no canal e ativa o sino, porque ainda tem muito conteúdo como esse vindo por aí. Que Deus abençoe sua jornada financeira.
com sabedoria, disciplina e fé. Até o próximo vídeo.